Graça e paz a todos. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Espero que vocês tenham inteligência emocional, uma vida condicionada, uma meta que não é para essa vida. Inteligência emocional, sabedoria espiritual, paz com Deus, paz com o Criador, paz consigo mesmo. Metas, desejos do ser humano que buscamos aqui nessa existência. Bem, vocês me conhecem já, meu nome é Silvio Pinheiro, moro aqui em Curitiba. Esta série chama-se Vinde às Águas, é uma série temática de pequenas reflexões bíblicas e entendimentos que temos ao longo da vida. Fazemos isso aqui há muitos anos. Hoje estou num perfil diferente, né? No mesmo local, mas uma perspectiva diferente. Que ali na frente onde eu gravo está tendo obras. Percebam que está mais claro, mesmo estando à tarde, já mais de 3 da tarde, está bem claro, porque há reformas aqui, a prefeitura está fazendo reformas para ter um parque aqui. Então, estamos gravando coisa de 25 metros do local onde eu gravo, né? Geralmente vocês veem essa árvore tombada lá da frente, vocês veem ela no meu fundo. Hoje eu estou bem próximo dela, é onde eu posso fazer a gravação hoje, ok? Bem, já falamos bastante. Já me conhecem, vou fazer aquele convite que eu faço para vocês há muitos anos. Vinde às águas, eis as águas, águas sanadoras. O tema de hoje, vou fazer uma leitura para vocês breve, que está no primeira carta aos Coríntios, tá? Primeira carta aos Coríntios, no capítulo 4. Então eu vou abrir aqui na King James. Já marquei o texto com antecedência, com esta pena de papagaio. Então tá aqui, 1 Coríntios, capítulo 4, e o versículo é o 6 ao 8. 6 ao 8. Presta atenção, hein? Vamos ler juntos nessa tradução? 1 Coríntios, capítulo 4, versículos 6 a 8. Façamos a leitura. Irmãos, apliquei essas verdades a mim e a Apolo, por amor de vós, para que, por exemplo, em nosso intermédio, aprendais a não ir além do que está escrito. De maneira que nenhum de vós se encha de orgulho a favor de um contra o outro, pois quem é que faz destacado em relação aos demais? E o que tens que não tenhas recebido? E se recebestes, então qual o motivo do teu orgulho, como se não tivestes ganho? Já tendes tudo o que desejais. Já estáis ricos. Conseguistes vos tornar reis, e por isso sem vós, ou sem nós. Quisera muito eu que verdadeiramente reinasseis, para que também nós reinássemos convosco. Até aqui. Até aqui. Uma ressalva aqui, né? No versículo 8, aqui eu falei vós, mas é com nós, tá bom? Diz assim, ó. Só uma correçãozinha. Diz assim. Conseguistes vos tornar reis, e isso sem nós. Correto? Sem nós. Bem, o tema que está aqui explica muito bem no subtítulo dessa tradução. O tema é arrogância. Eu vou dar uma pincelada no que estava acontecendo ali, naquela época, e vamos trazer o texto e aplicá-lo nos dias atuais. Ok? Naquele tempo de Paulo, haviam dissensões entre as igrejas que Paulo fundou, as que Paulo, vamos dizer assim, administrou, e as que ele teve uma pequena importância, e as que ele teve muita importância. Ou seja, todo o ministério paulino dos gentios sofreu ou iria sofrer intervenção do apóstolo Paulo de uma forma direta ou indireta, pois ele era muito perspicaz nisso. Ele tinha um desejo de cuidar das igrejas, um amor de pai. E não é à toa que em várias cartas ele chama de filhos, filhinhos. Ele tinha esse cuidado com as igrejas, com as pessoas. Querendo ele trazer para o seio da comunidade primitiva uma doutrina pura, que não fosse contaminada, talvez, pela soberba humana, pela ganância, pela ira e tantos outros desafetos da alma, né? Desafetos da alma, que são emoções condicionadas à mente humana e que nós ao longo da vida acabamos manifestando e transmitindo
a esmo, assim, diretamente e indiretamente. Então o apóstolo Paulo tinha esse cuidado com as igrejas primitivas. E num desses entalhes dessa maravilhosa escultura chamada Bíblia Sagrada, nesses entalhes, tem esse problema de Paulo e Apolo. Apolo, outro grande pregador do evangelho, pouco citado, mas historicamente muito bem difundido no meio teológico, tinha uma retórica muito bonita e um discurso muito pronto. E formava discípulos também. E havia um grupo que preferia ouvir as pregações de Paulo e outro grupo que preferia ouvir as pregações de Apolo. Tinham mais interesse na doutrina condicionada de Paulo ou na incondicionada de Apolo. Sabendo que as cartas que foram direcionadas à Grécia Antiga, elas tinham sim um caráter de reeducar aquele povo que estava se helenizando e trazendo de volta para o seio da igreja costumes pagãos que haviam se perdido lá nos primeiros 20 anos de cristianismo. E alguns costumes que ainda estavam lá, mas estavam sendo combatidos gradativamente pelo apóstolo. Mas um desses entraves foi essa preferência do ser humano de um líder. A preferência do ser humano buscar um líder, buscar uma pessoa como baluarte da sua fé, ou do seu comportamento, ou do seu estudo, ou da sua formação. E isso fala muito sobre o que somos e sobre o que vamos nos tornar ao longo da vida. Desta forma aconteceu esse embate, não por parte de Apolo e não por parte de Paulo, mas pelo povo que ali militava por uma das partes, né? Escolhia um dos lados e queria divulgar aquela parte, né, que mais gostava, aquele pregador, aquela doutrina, achando que aquele operário da fé teria mais sapiência e mais habilidade para difundir tudo aquilo que o Senhor deu a eles em espírito e verdade. Nesse caso, o apóstolo vem e manda carta aos Coríntios com vários textos, direcionado a vários tipos de problemas locais. As cartas de Coríntios são muito específicas para locais. Nesse caso aí ele fala da arrogância. O apóstolo chega a dizer para os coríntios se eles nasceram sábios. Se por acaso nasceram sábios, se por acaso tiveram da parte de Deus uma revelação própria, nova, diferente do que o Evangelho mostra. O apóstolo chega a dizer ali: vós estáis ricos de sabedoria divina, vós têm conhecimento da sabedoria divina, são reis. O que vocês têm hoje de conhecimento, o que vocês têm hoje de natureza divina, vamos dizer, de conhecimento da natureza divina, não que o ser humano seja divino, mas tem de natureza divina, estou falando de conhecimento, de revelação que teve naquela época, o que foi imposto a eles e dado a eles como revelação, como doutrina, era um tesouro inigualável a tesouros de reis, de faraós, de príncipes, de grandes conquistadores da antiguidade. Mas aquele povo era soberbo. Eles eram arrogantes. Achavam que estavam perfeitos já. E alguns deles rejeitavam os ensinos do apóstolo São Paulo. Achavam que os estudos que eles fizeram na época, as conclusões que eles tiraram, eram suficientes para manter a vida deles íntegra, dar a eles uma salvação, um meio de escape, e já era suficiente para o resto da sua jornada espiritual. Lê do engano. Por isso que o apóstolo Paulo ele escreve essa carta, nesse tom e nesse teor. E nos dias atuais, sabendo que o contexto que está ali é um contexto espiritual, e sabe-se que o contexto é espiritual, porém, mesmo o contexto sendo um contexto espiritual, nós podemos tirar este texto deste contexto momentaneamente e colocá-lo também no material, no religioso, no emocional e em outros contextos, para poder darmos uma comparação ao fazermos parábolas e dissertações sobre esse tema. Mas eu vou começar pelo contexto espiritual.
O que você tem guardado e enceleirado, minha irmã e meu irmão? O que você tem aí dentro de você é o suficiente para te salvar? As experiências espirituais que você teve ou não teve são suficientes para te salvar? Todo estudo teológico que você fez, os estudos bíblicos que você fez, são suficientes para te salvar? Os seus estudos da sua faculdade, você que fez faculdade, tá? São suficientes para te salvar, para te dar uma vida feliz aqui e lá na Nova Jerusalém? E você que é neopentecostal, dessas igrejas que tem o sentimentalismo à flor da pele, que entram em êxtase, dançam, pulam, sapateiam, que tem as revelações, essas experiências garantem que vocês possam tocar o Santo dos Santos no céu, entrar por Jerusalém, revestida de ouro, abraçar e poder alcançar o Mestre Jesus Cristo e viver com Ele uma nova eternidade? Vocês estão ricos ou vocês estão pobres? Há um texto que diz: miserável homem que sou. Miserável homem que sou. Essa devia ser a posição do cristão. Entender a sua miséria humana, o quanto está longe de Deus, o quanto sua natureza é caída, o quanto esse corpo físico vai se dissolver nas águas do tempo. Entender que não somos nada perto da madeira, da terra e do ar. Somos matéria e vamos ser dissolvidos pelo tempo. Alguns levam mais tempo, outros menos. Não vamos levar o corpo físico da forma que está aqui para o mundo espiritual. E assim as pessoas se enchem de arrogância. Vivem uma vida fantasiosa nas igrejas, uma vida de vaidades e futilidades. Sejam seus carros mais caros, suas roupas mais modernas, seus instrumentos musicais caríssimos, seus postos, seus cargos, suas posições sociais. E se tornam ricos e cheios. Como falamos na linguagem popular, os metidos, os soberbos, os arrogantes. E a soberba gera arrogância. Uma pessoa soberba geralmente ela é arrogante no seu tratar, no seu conversar, no seu desprezo do olhar, no desprezo do falar e no trato com o pequeno, ou aquele também que não é tão pequeno, que tem um vasto conhecimento. Eu não me julgo um homem sábio 100%, não me julgo perfeito, sou um pecador, eu sou um miserável pecador, gente. Mas eu tenho um certo conhecimento. E não sendo presunçoso, nesse testemunho que vos conto, houve momentos na minha vida, pessoas menos graduadas que eu, ao entrar num combate ou num embate teológico, ou coisas pessoais da vida, sejam financeiras, amorosas ou sociais, muitos me humilharam através de palavras, atitudes e comportamentos. Eu vi pessoas muito menos preparadas do que eu, sendo extremamente arrogantes no seu comportamento, linguajar, trato, distrato, desprezo, olhar. Isso vai acontecer em todas as camadas sociais na sua vida. Haverão pessoas muito mais preparadas que você, intelectualmente, que serão extremamente arrogantes, por causa que a soberba subiu no coração. E haverá pessoas muito menos preparadas que você, meu querido, minha querida, que também serão arrogantes e no seu trato e distrato com você. No comportamento, no olhar, no gesto, nas palavras. O ser humano é assim. Infelizmente, a nossa natureza caída humana, ela propícia a se encher daquilo que é terreno, humano e diabólico. E acaba se afastando do Espírito Santo, que é manso, humilde, que é calmo, que não olha com o olhar da maldade, da malignidade. Ele tudo suporta, tudo crê, tudo espera. Então há pessoas em todas as camadas sociais que vão ter essas características. E é natural do ser humano isso. Porque o ser humano sem Deus, ele é assim. É claro que esse comportamento você verá em muito mais nas pessoas que não são cristãos praticantes, nos ateístas e nos céticos.
Eles são os mais arrogantes. Ateístas, céticos e cristãos não praticantes. Esses três grupos são os mais arrogantes. Ah, mas e aquele fanático religioso da igreja lá, X ou Y, que me maltratou? Ele não parece ser cético, ele não parece ser um ateu, e ele parece que pratica a religião dele. Espera aí, eu falei cristão praticante. Eu não falei seitário praticante, não falei evangélico praticante e nem católico praticante. Eu falei cristão. O cristão que realmente conhece a doutrina de Cristo, ele não se torna um arrogante, não se torna um soberbo. Você tem meditado como é que é o teu comportamento com as pessoas que estão no seu nicho social, na sua bolha, no seu meio? Você, meu querido, minha querida irmã que está aí, do outro lado desse smartphone, TV, tablet, celular, como tem sido o teu trato e comportamento, o teu linguajar no meio dos funcionários, amigos e companheiros de trabalho, familiares? Tem tratado eles com leveza, humildade, sabedoria, atenção? Ou tem dado de ombros, olhares laterais, língua duvidosa e palavras grosseiras e assertivas, com um endereço fixo para entrar no coração e na mente das pessoas? Como você é, meu querido, minha querida que está aí? Você é daquela pessoa que chama a pessoa no canto, conversa, explica, abre teu coração, diz sim ou diz não, dá esperança ou corta, ensina ou repreende? Ou você é daquela pessoa que não fala nada, só distrata e depois utiliza as redes sociais com mensagens subliminares ou não tão subliminares para pegar de tabela aquela pessoa? Você tem feito isso? Hein? Nos status das redes sociais, nos videozinhos, nas frases. Você usa as redes sociais para bater em alguém? Para atingir uma pessoa? Saiba que a arrogância, ela já não é simplesmente a palavra falada. Muitas vezes a arrogância se transformou hoje na arrogância 2.0. O mundo modernizou, a comunicação modernizou, as pessoas se modernizaram, mas o pecado continua o mesmo. E a arrogância e a soberba sempre estarão no coração daqueles que não conhecem a Deus, não tiveram conhecimento total da graça. Onde o Espírito Santo não toca, o ser humano não pode tocar. Aonde o Espírito Santo não habita, o ser humano não pode preencher de algo bom que não seja o Espírito Santo. Tudo que preencher o teu coração em comportamento, palavras ou gestos, não será divino. Será maldade. Essa energia negativa que os céticos chamam de negatividade, na verdade chama-se mal, pecado, tentação, malignidade. Arrogância é o fruto de uma árvore espinhosa que muitas vezes, quando foi plantada a sua semente, lá no início do crescimento da árvore, ela sofreu com intempéries, com animais, com bichos em geral, insetos, com o fogo que a queimou, ou com o gelo que a machucou nas geadas e nas nevascas. E aquela planta cria espinhos e se torna uma planta espinhosa. Estou falando de evolução. Você entendeu a mensagem? Toda pessoa que é fechada no seu mundo e tem traços de arrogância, o que chamam hoje de narcisismo e outros ismos, também são traços de arrogância, são causados por problemas e traumas da pequena infância, má formação religiosa e má formação moral. E a falta de cultura em geral, que as pessoas têm uma boa cultura, uma cultura dedicada e voltada para o crescimento moral da pessoa. Talvez esse vídeo hoje ficou um tanto técnico, mas a recordação que você terá dele é de um pregador já desgastado pelo tempo, à beira de um rio quase morto na cidade de Curitiba, dizendo para você que essas mensagens que você manda no teu celular por tabela para pegar naquela pessoa que você está querendo afetar, despertar, machucar ou ferir, são pecado. Não são brincadeiras. Não são armas de combate teológico ou de dialética, ou do diálogo, ou de conversa. Não são armas de comunicação, mas sim pecado. Arrepende-te. Volta às tuas primeiras obras, como está escrito lá.
Se você sentiu que é para você, se você entendeu a mensagem, pare com isso. Não seja arrogante nas redes sociais. E tem uns status das redes sociais lá, que são aqueles espaços em que você posta o que você comeu, o que você viveu. Tal. As pessoas gostam de fazer isso, socializar-se, mostrar seu comportamento. Veja se o teu comportamento diário que você expõe na rede social não é arrogante, não machuca aquele que é pobre. Se os locais que você está postando com viagens, um dia serão preenchidos por pessoas que nunca poderão chegar lá. Ah, mas eu posto isso para animar as pessoas e dar a elas a intenção de que elas evoluam, cresçam e também conquistem. Não, gente, não funciona assim. Não funciona assim. Isso trabalha muito mais no ritmo da humilhação, no ritmo da inveja, no ritmo da arrogância. A arrogância não é somente virar o olho, responder abruptamente, se mostrar mais sábio, mais sábia, querer dizer que é o dono da verdade. Eu faço assim, assim, assado, eu sei, eu aprendi, eu sei, eu sou o dono da razão. Não. A arrogância também se mostra em fotos, vídeos, comidas caras que você vai comer, sabendo que o teu parente, o teu conhecido que está vendo aquele vídeo ali naquele momento que você mandou para ele lá no status, na rede social, no teu story, como diz, né? Às vezes está comendo um pãozinho lá com margarina. A arrogância, ela gera a falta de humildade. Ela é um produto da falta, eu falei o contrário, a falta de humildade gera arrogância. E eu acredito que essa falta de humildade, ela é uma soberba que está incutida lá na psique da pessoa, na mente. Pessoas que querem demonstrar para todo o grupo social que nasceu ou que viveu na primeira infância, ou na juventude, ou familiar, que ela é mais do que aquilo que eles pensaram, que ela não é uma fracassada. Elas querem mostrar que elas venceram na vida, que elas conseguiram sozinhas com seus próprios braços, pensamentos, e elas foram vencedoras nessa terra e não devem nada para ninguém. Uma passagem bíblica pouco difundida a realidade dela, diz assim: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço. Esse texto é utilizado muitas vezes para dizer que não devemos confiar no próximo. Está errado. Esse texto quer dizer o seguinte: amaldiçoado é o homem que confia no homem e faz da carne, ou seja, sabedoria sua, o seu braço, o seu modo de viver. Ou seja, amaldiçoado é o homem que confia em si mesmo e faz do seu modo de viver a sua forma de viver. Essa é a explicação do texto. Maldito o homem, amaldiçoado será o homem, que confia em si mesmo, o homem, e faz da carne seu braço. Claro que tem o contexto também de se confiar numa pessoa, jogar toda a sua esperança nessa pessoa e essa pessoa falhar com você. Pode acontecer. O ser humano que confia em si mesmo, acho que sozinho consegue, e que ele é, vamos por dizer, o alecrim dourado. Esse ser humano que é soberbo, esse ser humano que ele é avarento, que ele é ambicioso, que ele não divide o que ele tem, ele divide o que ele vive. Ele não divide seu conhecimento, ele impõe seu conhecimento. Esse ser humano que ele não partilha o que ele conquista, ele partilha aquilo que ele conquista para seu próprio desejo, sua satisfação, para mostrar que está sendo satisfeito por aquilo que ele lucrou, ganhou ou produziu. Esse é um ser humano arrogante. Em vários vídeos disse já, se afaste das pessoas arrogantes. Porém hoje eu digo, se você é uma pessoa arrogante, mude, para que as pessoas não se afastem de você. Tá certo? Bem, esse é mais um vídeo da série Vinde às Águas. Eu espero que vocês sejam abençoados e que essa mensagem entre ao coração de vocês. E que haja profunda transformação na vida e no comportamento daqueles que te rodeiam, fazem parte do círculo social. E para que essas pessoas mudem, talvez você tenha que mudar primeiro. Que Deus abençoe a vida de vocês. E se Deus permitir, nos veremos novamente nos vídeos aqui dessa série Vinde às Águas. Espero que Deus abençoe mesmo. E que no próximo vídeo, quando, se Deus quiser, eu gravar aqui, você esteja menos soberbo, menos soberba,
e menos arrogante. Graça e paz a todos. Deus abençoe a vida de vocês.